Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Café com Direito e eu, professor Thales Lucena, queria conversar aqui com vocês de maneira bem formal, bem descontraída, sobre diversos assuntos e hoje vamos falar sobre precedente nos Estados Unidos, um assunto que está muito em voga por conta do novo Código de Processo Civil que trouxe diversas técnicas de precedente, principalmente inspirados no direito norte-americano. E eu queria conversar com vocês sobre como funciona lá nos Estados Unidos para que vocês possam aplicar melhor aqui no direito brasileiro e compreender melhor o direito brasileiro. Então, vai um café? Bom pessoal, preparei alguns slides aqui para vocês, para a gente conversar sobre os precedentes no direito americano e a gente tem que começar falando sobre como eles chamam, o precedente lá nos Estados Unidos. Eles usam um nome diferente, que significa que é o stare decisis, diferente de outros países que usam precedente, eles lá optaram por esse nome, chamado stare decisis, que vem de uma frase em latim, está aí na tela para vocês, estão acompanhando os slides, que é essa frase stare decisis et noquet movere, desculpe aí o meu latim, mas isso quer dizer que é o seguinte: o que está decidido deve ser mantido, E essa é uma noção muito importante porque é a base do precedente, que é tomar uma decisão e a partir dali começar a seguir aquela decisão como uma fonte do direito. Um fato importante sobre o stare decisis, sobre a fonte dessa norma, vamos colocar assim, é que ela está pautada em fatos e nos fundamentos da decisão. Vamos colocar aqui para vocês o que eles chamam de leading case. Vamos colocar aqui uma hipótese. O primeiro caso sobre um determinado assunto. Imaginamos a seguinte situação. O gerente do shopping se deparou com um cachorro de um cliente na praça de alimentação, subiu na mesa de uma outra pessoa, comeu o lanche da pessoa, fez uma confusão generalizada na praça de alimentação. E esse gerente vai fazer que, às vezes, vai ser a figura de um juiz, ele vai dar uma decisão ali para o shopping. Proibido cachorros na praça de alimentação. Dali em diante, toda vez que tiver um fato semelhante, essa norma vai ser aplicada e é proibido cachorro na praça de alimentação. Bom, a gente pode perceber que existe os fatos, que é cachorro na praça de alimentação. Isso aí não temos dúvida. E os motivos que ele vai colocar, o fundamento dessa decisão é para garantir a higiene, para evitar transtorno, para evitar acidentes, garantir o conforto dos demais clientes ali na praça de alimentação. Então nós temos o nosso caso com a nossa decisão. Qual o fato? Cachorro na praça de alimentação. E os fundamentos? Evitar transtorno e garantir a higiene. Bom, seguindo nessa lógica, é possível extrair o que eles chamam de ratio decidente ou holding, sem entrar no mérito aí da discussão na nomenclatura. A ratio decidente é o comando extraído daquela decisão e geralmente ele pode ser resumido em uma, duas frases. Ela menciona os princípios abstratos aplicados ao caso e os fatos relevantes daquele caso. Feito isso, tem-se a ratio decidente. No nosso caso é aquilo que a gente já mencionou. Fato, cachorro na praça, ratio decidente, garantir a higiene, o conforto e evitar acidentes na praça de alimentação. Agora, isso impede que o juiz ou o nosso gerente do shopping possa usar outras argumentações, outras linhas de raciocínio na sua decisão? Não, ele pode falar outras coisas na decisão. E é o que eles chamam de obiter dictum ou obiter dicta, que são questões marginais, que são questões não essenciais à decisão, mas colaboram com aquela decisão. Um teste que eles fazem simples para verificar se aquilo compõe a ratio decidente ou é simplesmente uma obiter dicta, eles invertem a frase, o sentido da frase, e se a inversão dessa frase gerar uma alteração na sentença, na decisão, isso faz parte, tem grande chance de participar da ratio decidente. Se não, certamente será uma obiter dicta. Vamos usar aqui, voltando o nosso exemplo, se o gerente do shopping colocasse que se tratava de um cachorro com pelos longos, com pelo muito longo, soltava muito pelo, e por isso prejudicava ainda mais a higiene, não poderia ser permitido aquilo.
Bom, se o cachorro tivesse pelo curto ou longo, mudaria alguma coisa? Não, continuaria sendo proibido o cachorro. Não é um fato, não é o fato principal, é um fato marginal. Então, é uma obterdicta. Se a gente inverter a decisão, o cachorro tem pelo curto, muda? Não, não muda. Então, certamente seria uma obterdicta. Bom, seguindo aqui o nosso assunto sobre precedente dos Estados Unidos, tem uma técnica importante, inclusive está no nosso CPC, no novo CPC, que é a técnica do distinguish, que nada mais é, a tradução literal seria distinção. Num bom português, bem informal, gente, é o quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é o distinguish. Seria o seguinte, eu entendo, o precedente é válido, ok, mas os fatos são diferentes e por isso eu devo aplicar um outro precedente ou uma outra lei, caso tenha uma lei para o assunto. Só que não é qualquer fato que autoriza o uso do distinguish. Apenas fatos essenciais, fatos que estão diretamente relacionados ali com o hold, com a ratio decidente, que podem gerar um distinguish. Se não, é a mesma situação. Vamos imaginar aqui, voltando para o nosso exemplo, a seguinte situação. Chega uma cliente, não com um cachorro, mas com um gato na praça de alimentação. Bom, é um fato diferente? Sim, nós não estamos falando mais de um cachorro, estamos falando de um gato. E o gerente, por coerência com a sua argumentação de garantir a higiene, de garantir o conforto, evitar acidentes, ele fala, não é proibido somente cachorros, é proibido também, é lógico, é coerente com a decisão proibir gatos e demais animais. Então, a partir de agora, além de estar proibido cachorro, está proibido gatos, com base naquela decisão, com base no precedente. E aí a gente pode ver que o distinguish, os casos futuros, sequenciais, ao longo dos julgamentos no direito americano, eles podem ampliar o alcance daquele precedente inicial. Porque, de acordo com aquele precedente, o alcance seria só para cachorros. Mas agora ele está alcançando gatos e outros animais. Mas o distinguish também, ele pode ser usado para reduzir o alcance dos precedentes. Imaginamos uma outra situação. Um cliente chega com um cachorro, só que um cachorro de pelúcia no shopping. É um cachorro? É. Está na praça de alimentação? Está. Mas é coerente com a decisão anterior, inclusive com os fundamentos da decisão anterior, manter o precedente? Claro que não. É um cachorro de pelúcia, ele não ameaça em nada a higiene, a segurança, o conforto dos demais usuários da praça de alimentação. Então é proibido cachorros, com mais a nova decisão. Bom, é proibido gatos e outros animais também, salvo animais de pelúcia. E o próprio caminhar, a evolução dos julgados, das decisões no direito, vai ampliando e reduzindo o alcance daquele precedente inicial, que é o chamado leading case. É o primeiro caso sobre o assunto. Bom, outra situação importante no direito norte-americano é o que eles chamam de overruling. A tradução seria uma superação do precedente. Aquele precedente que antes valia, agora não vale mais. Bom, o overruling é quando a corte altera o seu entendimento sobre a matéria através de uma nova decisão. Para que o entendimento seja alterado, gente, tem que haver uma nova decisão sobre o assunto. Não adianta os ministros mudarem, os juízes daquela corte mudarem de entendimento. Eles têm que colocar esse entendimento em uma nova decisão. Senão, o precedente continua, se mantém. E é interessante que, ao fazer um overruling, ao superar um entendimento, eles vão usar dois tipos de razões, de argumentos. Uma é que eles chamam de substantive reasons, que são razões ligadas à questão de justiça. Elas promovem a decisão mais justa, vamos colocar assim. Questões relacionadas à moral, questões sociais, políticas, econômicas. Houveram mudanças nessas áreas que justificam a alteração do precedente. Não justifica mais manter a decisão como era antes. Só que em contrapartida, e geralmente
no lado oposto dessa argumentação, colaborando no sentido contrário, é o que eles chamam de authority reasons, que seria o seguinte: razões de segurança jurídica, isonomia, eficiência, legitimidade da corte ao julgar. Em que sentido? Assim, bom, eu até entendo que seria mais justo mudar essa decisão para esse caso. Só que a gente tem que entender que outros casos também se basearão nessa decisão. Será que eu vou promover a segurança jurídica mudando o meu entendimento o tempo todo? Será que eu tenho que me preocupar também com a isonomia, com pessoas vão ter a sua situação julgadas de formas diferentes, mas são situações iguais? E que corte é essa? Qual a legitimidade dessa corte que o tempo todo muda de decisão? Então eles têm que balancear esses dois tipos de razões, de fundamentação na hora de fazer um overruling. Por isso que a gente fala que o precedente ele vincula inclusive a própria corte. Ela pode mudar um entendimento? Pode, mas vai haver um esforço maior, um esforço argumentativo maior para que ela supere o seu próprio precedente. Bom, pessoal, isso aí foi um pouco sobre precedentes no direito americano, de forma, é claro, bem resumida, bem tranquila, para que vocês possam, assim, sair do zero nesse assunto, tomar gosto e poder pesquisar mais. Então, até mais, tenham um ótimo dia e nos vemos no nosso próximo café.